Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a obra O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, que vai contar a história de um senhor, morador de Cuba, que vive uma decadência dentro dessa obra. Então a gente vai apresentar tempo, espaço, fazer uma resenha e apresentar outros elementos que aparecem dentro da obra. Então a gente vai começar pela biografia do autor. Sim, então vamos lá. Primeiro falando um pouquinho sobre o autor. Ernest Hemingway é o autor de livros como Por Quem os Sinos Dobram, As Ilhas da Corrente e O Velho e o Mar, que é a obra que nós estamos tratando. Ele nasceu em 21 de julho de 1899, lá em Oak Park, em Illinois. E ele passou bastante tempo da sua vida também em Cuba. Inclusive, a casa em que ele morava lá tornou-se um museu. O Ernest Hemingway teve assim uma vida incrível, porque ele participou de diversos acontecimentos importantes. Ele participou das duas guerras mundiais, sendo que na primeira, em 1918, ele trabalhou na ambulância durante a Primeira Guerra Mundial, e na segunda ele era repórter e ele foi presenciar ali o que estava acontecendo na França. Também participou da Guerra Civil, né? A Guerra Civil Espanhola. Que é inclusive o assunto abordado nesse texto, um dos mais consagrados, que é Por Quem os Sinos Dobram. Sim, a grande maioria, né, do contexto da biografia dele é o que será retratado realmente dentro das obras dele. Sim, as obras de Ernest Hemingway falam bastante do que ele próprio viveu, então tem muita relação com a vida dele. Tanto sobre guerras quanto a pescaria, que nós falaremos mais adiante. E Ernest Hemingway também ele foi casado várias vezes. Então, também a escrita dele não é Eu tô passada, chocada. uma escrita muito emotiva. Inclusive, o autor de The Great Gatsby, Scott Fitzgerald, ele mencionou uma vez quando Hemingway estava em Paris, ele disse assim: você vai ter que ter uma esposa para cada livro, porque ele já estava na terceira nessa época. Ernest Hemingway se matou em 1961. Agora um pouquinho sobre a obra, né? A gente vai começar a fazer um resumo, né, com um pouquinho de criticidade. Então, em primeiro momento, a obra vai falar do Sr. Santiago e meio que decadência. Tem 84 dias que ele não consegue pescar. É um senhor muito simples, muito pobre, que perdeu a esposa, vive num contexto ali dentro de miséria, e ele só tem um único amigo por virar chacota ali dentro daquela ilha. O Manolin é o seu companheiro, mas pelo fato dele não conseguir pescar, os pais o tiram dele, né, para colocar em outros bairros que estão conseguindo ter mais êxito na pescaria. Então, a partir de uma conversa entre o Santiago e o menino, Santiago diz que sente que vai ser no 85º dia em que ele vai ter muita sorte. Vai ser no 85º dia em que ele vai ter muita sorte. E que ele sonha em pescar uma certa quantidade de peixe. Se não me engano, são 400 quilos de sardinha, que era a ideia dele. Então, no outro dia de manhã, o Santiago sai para pescar, né? Essa é uma parte muito parada do livro, que ela não tem muita ação. Para um público que quer ler o livro, ele é um pouco mais filosófico, porque ele vai falar dos elementos da natureza e da ligação e a relação do homem com o bicho e a natureza. O Santiago está lá em alto mar, então ele está explicando como é que arma uma rede, como que coloca as iscas, para que elas servem. E ali naquele desenrolar, naquela conversa, ele está esperando, junto com o público, ele pegar alguma coisa. E realmente ele pesca. Mas quando ele pesca, ele só sabe que é um animal muito forte, porque não há uma interação entre ele e o animal. O animal fisga a isca e os dois começam a navegar ali. O animal puxa ele por 3 ou 4 dias, é uma coisa assim, não é? 4 dias. Por 4 dias, até o animal se cansar. O animal já puxou ele por 4 dias, ele tá ali filosofando, uma conversa com um pássaro que aparece ali, uma andorinha do mar, né? Se eu não me engano. Aparece uma andorinha do mar, ele começa a conversar com essa andorinha, falando, né, do cansaço dela, um animal tão frágil que pesca dentro de um lugar tão grande. E ele também começa a se questionar também ali mais pra frente, depois a gente vai entrar nisso. No quarto dia, quando o peixe realmente aparece, que ele pula pra fora da água, você fala, nossa, vai ter um pouco de ação agora aqui.
Mas não acontece muito bem isso. O animal continua debaixo d'água e o Santiago começa a ter vínculos, criar vínculos com esse animal. Ele começa a chamar o peixe, é o espadarte, né? Começa a chamar o espadarte de irmão. Ele já começa a criar vínculos com o bicho e ele começa a filosofar sobre o que o homem está fazendo com a natureza. Ele, que saiu do contexto de terra, foi para o mar para pescar, para alimentar pessoas. Ele começa a questionar até a previsão dele, né? De que será que isso é certo mesmo? De tirar um animal ali do seu habitat, um bicho inocente, para alimentar pessoas? Mas tudo bem. Aí, nessas idas e vindas, o animal começa a cansar e submerge de novo. É a hora que o Santiago mata ele, né? Mas você pensa que vai ter uma luta ali, uma luta justa, porque ele quer uma morte justa para o animal, né? Ele tanto conversa com o bicho sobre essa morte justa e essa morte justa não aparece. Tanto é que ele mata no momento de cansaço, que ele já está exausto há 3 dias tentando matar o peixe. E aí, o peixe tem 5 metros de altura e pesa muito para colocar dentro do barco. E ele diz que está sozinho e tem um ferimento na mão. Como ele vai fazer para colocar o peixe no barco? Então ele tem a ideia de amarrar o espadarte em volta do barco. Mas Santiago também sabe que fazendo isso, um animal ferido com sangue pode atrair outras coisas indesejadas para um contexto ali que ele seria muito indesejado, né? Para ele chegar com o peixe inteiro. Mas tudo bem, não tem outro jeito, ele amarra o peixe na ponta ali do barco. Então ele amarra o peixe ali e começa a voltar. Ele usa até a própria cauda do peixe, né? Para dar impulso para a volta, para chegar mais rápido. Porém, no meio do caminho é que começam a aparecer as dificuldades. Você fala assim, não, só vai ter mais um pouco de ação aqui. Mas não tem ação de novo. Os tubarões atacam realmente o peixe, ele acaba perdendo o arpão, matando um dos tubarões. E aí começa a aparecer outras dificuldades ali, porque ele matou o primeiro tubarão, o primeiro ou terceiro tubarão, e perdeu o arpão dele. E ele sabe que se aparecer mais tubarões, vai ficar meio difícil dele matar com uma faca, porque agora ele só tem aquela faca. Tá, voltando pra casa, aparecem mais tubarões. E ele percebe que é muito velho, porque ele fala até do mau cheiro do bicho, mas ele também compreende o tubarão, que tá no habitat natural dele e que se ele vê uma presa, vai atacar. Então o Santiago, ele meio que vê o lado positivo, mesmo dentro de um contexto de desgraça. Aparece esse tubarão velho, ele fala do mau cheiro do bicho e mata o bicho com o martelo. Só que nisso a faca dele quebra e vai junto com o tubarão pro fundo do mar. Ele fala, meu Deus, agora eu só tenho esse remo e um martelo. Isso ele já tá quase perto de Cuba. É a noite, né? Ele diz que já avista as luzes de Cuba. Então, perto ali da praia, quando ele tá quase chegando, uma imensidade de tubarões. Ele não tem a ideia da quantidade de tubarões porque é noite. Então ele não sabe ao certo quantos tubarões tinham, mas ele sabe que são muitos e todos começam a atacar o peixe. Então você fala, agora, o que vai acontecer? De novo, não acontece nada, porque ele tá sozinho, mas ele ainda tenta defender ali, porque ele improvisa um martelo com um remo e ataca todos aqueles tubarões. Ele não sabe nem mais onde ele tá batendo, porque os bichos estão atacando o peixe e estão comendo tudo. E ele fala da quantidade de carne que o tubarão arranca. Aí ele, muito triste, né, desiste ali da luta, ele acaba desistindo, saindo no barco e deixa os tubarões devorarem o peixe. Aí quando ele chega na praia, já é quase manhã, ele ainda avista uma criança por ali, né? Ele olha, mas não dá muita atenção pro barco. Ele puxa o barco e vai para dentro da casa dele. Então você vê que é uma coisa meio que de filosofia. Santiago, em nenhum momento ali, ele vê como tristeza o que aconteceu com ele. Tudo ele tem uma justificativa para ele. Tanto é que a parte da carcaça do peixe ele doa para outros pescadores usar como isca, e para ele é um dia comum. Ele pega e vai embora para casa dele, não conseguiu pescar, obviamente muito triste, mas sem muito agravamento para ele. O Manolin chega, só que o Manolin, quando vê o tamanho do peixe e o triunfo do Santiago, se ele tivesse chegado com esse peixe, seria muito bom, mas não aconteceu.
Então, quem fica muito triste mesmo e deprimido pelo Santiago, na verdade, é o menino que é o fiel escudeiro dele. Então, é um ato assim de coragem do menino, porque o menino fala que agora, depois daquele peixe enorme que o Santiago pescou, ele vai voltar a trabalhar com o Santiago e não importa o que o pai e a mãe dizem, ele vai querer voltar a trabalhar com o Santiago. Então, a escrita do Hemingway é bem desprovida assim, de muitos sentimentos, muitas emoções. Então, os livros dele são bem diretos. E mesmo que essa obra carregue essas questões filosóficas e tanta simbologia, na verdade, em uma entrevista com o Bernard Bergson, Hemingway disse que o velho é o velho, o mar é o mar, e todas essas simbologias que as pessoas procuram nesse livro, na verdade, não existem, não passam de besteiras. Não só quanto a simbologia, né? Porque perguntaram também pra ele sobre a relação bíblica com ele. Porque ele fala que ele tem o coração de Cristo dentro da casa dele. Ele fala, né, que se ele conseguisse a quantidade exuberante de peixes, ele rezaria Pai Nossos e Ave Marias, mas o Santiago fala que ele não acredita em nada disso. Mas ele fala, se existe algum ser, algum elemento bom da natureza, né, alguma divindade, que ele iria orar por essa divindade. Uma certa quantidade de Pai Nosso e Ave Maria. Só que, na volta para casa, o que o Santiago faz? Desiste depois que ele pescou o peixe. Que o primeiro tubarão deu uma bocanhada no peixe. Aí ele fala, se eu conseguir voltar com esse peixe, eu vou orar. Só que o Santiago não faz isso. E o Santiago tem plena consciência, quando os tubarões começaram a atacar o peixe dele, de que ele não tinha feito a parte dele, de que ele não tinha orado. Então esse ser supremo não quis o ajudar. E tem muito disso, porque conversando com o Mr. Dalloway, se eu não me engano é o nome da obra, em que perguntam para ele dessa relação com o cristianismo, sobre crenças. E ele fala que ele não é um homem muito de crenças, né? Tanto é que representa isso na escrita dele, por ser uma escrita mais jornalística, sem muito sentimentalismo da obra, porque o Velho e o Mar também não tem disso, uma parte sentimental que te toque, assim. Tem a parte muito triste, que é a parte que os tubarões atacam ali, peixe, mas isso é uma relação, assim, que vai da própria pessoa com o livro, né? De como você encara e vê o livro. Mas ele não é escrito de maneira Emotiva. Agora, falando um pouquinho sobre a parte da estrutura da obra, O Velho e o Mar é uma novela, mas para alguns críticos ele é considerado uma espécie de contos ou uma fábula que faz alusão a aventuras, mitos de herói, quando os heróis enfrentam a natureza. O tempo é cronológico e segue uma linearidade. Porém, quando se trata do tempo psicológico, que existem sonhos com o leão e voltas ao passado na África do nosso personagem principal, ele não segue essa linearidade. O espaço, como a Carla já falou, tem muita relação da obra com a vida do autor. Então, o espaço vai acontecer primeiro numa cidade litorânea de Cuba e depois lá no Gulf Stream, que é ali perto do México, e tá indo em direção Águas Quentes. Águas Quentes. Em direção à Europa. É uma obra que ficou muito famosa depois de uma parte que ele estava em decadência, que vem para alavancar a carreira dele. A obra faz a alusão, né, em primeiro momento, a obra de Miguel de Cervantes, a Don Quixote, que, assim como Santiago, Don Quixote tem um grande amigo, né, o Sancho Panza. A coisa só muda de contexto quando eles vão à aventura. Don Quixote tem a Sancho Panza, que vai junto com ele na caminhada, e Santiago só tem ali nos primeiros momentos, quando o menino ajuda ele a arrumar a embarcação. A partir daí, Santiago está sozinho, e a intertextualidade com a Moby Dick. No momento em que o capitão Ahab, assim como Santiago, está em alto mar, o Santiago em busca da redenção dele, daquilo que traria o êxito para a vida dele, porque ele vira chacota entre os amigos pescadores, né? Assim como Ahab está mutilado, Ahab vai à procura da Moby Dick, a baleia que mutilou a perna dele, e Santiago vai à procura de uma grande pescaria.
Preguiça pura. Fazer isso sem estudar. Então os dois vai. Então os dois vai. Porra!